Bom dia, sejam todos muito bem-vindos na nossa rotina da prosperidade. Hoje é o nosso último dia do nosso plano a respeito de quem é o Espírito Santo. Foram 6 dias, onde ele falou que o Espírito Santo é Deus vivendo dentro de nós, falando nos nossos pensamentos, nos guiando para mais perto dele. Ele está sempre nos encorajando e não apenas fazer a coisa certa, mas também o que é correto diante de Deus. Então, a gente falou a respeito de quem é ele, como a gente identifica, se é Deus ou se são vozes da nossa cabeça. Então, se você às vezes não escutou os outros dias, você pode voltar, ver aqui os outros vídeos. E hoje, no nosso último dia, o título é Ok, Espírito Santo, vamos fazer isto. Então, antes da gente ler o nosso devocional, a gente vai orar. Então, se você quiser fechar seus olhos, respira fundo, expirar. Só da gente fazer essa respiração, A gente já vai trazendo nossa atenção para o momento presente, vai acalmando nosso coração. Se você quiser, coloca um sorriso no seu rosto para a gente se preparar para o melhor momento do nosso dia. Pai querido, muito obrigada por este sábado. Obrigada pela oportunidade de a gente poder acordar, nos reunir na tua presença, buscar mais de ti, ler a palavra e principalmente a respeito desse plano que a gente todos os dias está aqui, a gente pede, a presença do Espírito Santo para que a gente possa ter o entendimento da palavra. Muitas vezes a gente lê a Bíblia e não entende. O Espírito Santo que habita dentro de nós nos auxilia até nisso, A gente lê a palavra, entender o que está escrito, ajudar a gravar ensinamento na nossa mente, no nosso coração. Então, que o Senhor nos conduza ao longo deste devocional, para que além de aplicar tudo isso na nossa vida, a gente possa transbordar isso na vida das pessoas à nossa volta. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Ok, Espírito Santo, vamos fazer isto. Agora você sabe que o Espírito Santo é Deus vivendo dentro de você, falando em seus pensamentos e levando você mais perto dele. Ele está sempre encorajando você a fazer não apenas a coisa certa, mas também o que é correto diante de Deus. Ele está lá para ajudá-lo a fazer as escolhas e agir para mudar o mundo. Imagine se toda a sua geração começou a ouvir atentamente a voz do Espírito Santo e depois fez o que ele disse. Como seria sua escola? Como sua família seria diferente? Lembre-se que a missão do Espírito Santo é nos mostrar o plano de Deus, não apenas para nós, mas também para o mundo. Isso significa que seus irmãos, seus amigos, seus vizinhos e aquela garota na aula de matemática que você não suporta, todos eles precisam que você escute para que eles possam encontrar Deus através de você. Quantas pessoas, à nossa volta, às vezes no nosso trabalho, familiares, vizinhos, que nos tiram às vezes do sério, que às vezes despertam dentro de nós sentimentos que não são bons. A gente precisa orar por eles, para que eles possam escutar e encontrar Deus através de nós e que habita dentro deles. Se você vai mudar o mundo, primeiro você tem que deixar o Espírito Santo mudar você. E essa mudança acontece um pouco a cada dia, quando escolhemos fazer o que Ele nos mostra. Então, como você começa? Essa é uma ótima pergunta. E nós prometemos que não é difícil. Basta fazer 2 perguntas. Primeira, ok, Espírito Santo, há algo que eu esteja tentando fazer sem você? Pense nisso por 1 minuto. Deixe-o investigar.
Há algo que você está tentando fazer sem ouvir o Espírito Santo? Ele mudaria alguma coisa se você pedisse seu conselho? Existe alguma coisa que você se sentiria culpado deixando Deus ver? Mas não estamos falando apenas de nos sentirmos culpados. Existe alguma coisa que você poderia ser mais eficaz com a ajuda de Deus? Existem injustiças ao seu redor que você poderia fazer algo a respeito? Então eu vou ficar em silêncio para que a gente respire fundo e pergunte para o Espírito Santo que habita dentro de nós: há algo que eu estou tentando fazer sem você? Vamos fazer isso agora. Às vezes a gente pode ouvir a voz dele, às vezes não, mas às vezes vem sentimentos e pensamentos, né? Então tudo isso, por exemplo, para mim vem um pensamento específico. Pode ser que é uma área que eu estou precisando da ajuda de Deus e que às vezes eu estou querendo fazer com as minhas próprias mãos, né? Então depois que terminar também você pode silenciar, meditar na palavra, ficar em silêncio, porque às vezes a gente precisa falar e às vezes a gente só precisa ouvir, né? A segunda pergunta é: o que, Espírito Santo? Há algo que você está fazendo sem mim? Você sente o peso disso? Assim como as ondas de rádio que trazem música para seu carro, Deus está sempre trabalhando, está sempre transmitindo seu plano por toda a terra. Se você entrar em sintonia com Ele, verá o mundo ao seu redor através dos olhos dele. Quem precisa de encorajamento? Onde você pode ajudar? O que você pode mudar? Se você começar todos os dias com essas duas perguntas simples, poderá mudar o rumo de toda a sua vida. Deus criou você para um propósito e Ele construiu você para ouvir a voz dele. Onde está a sua voz baixa e calma guiando você? O Espírito Santo está abrindo caminho à sua frente, desafiando a segui-lo em uma vida única e desafiadora que Deus planejou para você. E não é porque tem desafios e tem tribulações que não tem paz, né? Ele falou que no mundo a gente ia ter tribulações, mas ele venceu o mundo e a gente tendo ele no nosso coração, as coisas ficam muito mais leves, né? Obrigada, Pai, pela sua palavra, obrigada por nos direcionar para esse plano a respeito do Espírito Santo, que cada dia mais a gente consiga silenciar, né, as vozes à nossa volta do mundo, do que as pessoas acham que é certo e que é errado, porque o que mais tem são pessoas para poder opinar a respeito da nossa vida, né? Mas a única voz que a gente precisa ouvir é a dele. Então, o melhor momento da gente se conectar é isso, quando a gente busca a palavra, quando a gente silencia, às vezes coloca um louvor, tem gente que se conecta no meio da natureza. Então, buscar a maneira de você se conectar com ele. E agora a gente vai entrar na nossa oração guiada, onde a gente vai agradecer, pedir perdão, orar pelos outros e orar por nós. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, diz: Pois o Senhor é o Espírito Santo, e onde está o Espírito Santo do Senhor, ali a liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Respira fundo mais uma vez. Agora eu vou ficar em silêncio para que a gente possa agradecer. Então você pode pensar nas coisas que aconteceram no dia de ontem, as coisas que aconteceram ao longo da semana, só da gente ter acordado, aberto os nossos olhos, tá aqui respirando.
enxergando, ouvindo, já é um milagre, né? Então, eu vou ficar em silêncio para que a gente possa agradecer. Vamos fazer isso agora. Pai, além de agradecer, né, das coisas que o Senhor tem feito, e às vezes a gente não consegue, porque mais do que a gente falar, a gente precisa sentir, né, essa verdadeira gratidão por ter aberto os nossos olhos, por ter a possibilidade de ouvir e falar. Às vezes pense em momentos felizes, coisas que aconteceram na sua vida, especiais. Então, além de agradecer, a gente quer pedir perdão, perdão pelos nossos pecados, né? Por às vezes a gente falar coisas que não vêm do Senhor, pensamentos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que a cada dia mais a gente tenha consciência, né, de coisas que a gente faz. Às vezes nosso ego, vaidade, falta de paciência, julgamento. Então, que o Senhor possa nos ajudar a ter consciência de tudo aquilo que a gente faz que não agrada o seu coração, para que a gente possa melhorar, né? Além de pedir perdão, a gente quer também perdoar os outros, assim como o Senhor nos perdoou. Está todo mundo tentando dar o seu melhor. As pessoas só dão aquilo que tem dentro delas e às vezes elas não receberam amor, carinho, afeto. E como que elas vão dar algo que elas não receberam, né? Então que a gente possa ser essa fonte, porque igual eu falo, falar de Deus para quem acredita é fácil. Amar a nossa família é fácil. Agora amar os outros que têm defeitos, que são diferentes da gente, aí é difícil, né? E é isso que a gente precisa pedir para o Senhor trabalhar no nosso coração. Pai, além de pedir que o Senhor nos ajude a perdoar todos aqueles que nos magoaram, nos ofenderam, porque isso só atrapalha, né, o nosso processo de evolução. A gente também quer pedir que o Senhor nos proteja de todo o mal, Pai. Coloque os seus anjos à nossa volta. Nos livre de todas as tentações, de tudo aquilo que não é de Ti, Pai. E além de pedir perdão, agradecer, a gente também quer orar pelo outro. A oração pelo outro é muito poderosa, Deus nos deu, né? Esse poder de profetizar palavras de bênção para a vida das pessoas da nossa família. Agora é hora da gente orar pelo outro. Então você pode orar pelos seus, pela comunidade, por pessoas que às vezes estão num estado, né, de enfermidade no hospital, pessoas que são moradores de rua, né? Eu vou ficar em silêncio e a gente pode orar pelo outro agora.
Obrigada, Pai, por poder orar pelos outros, pelos nossos. A gente não consegue estar 100% presente, né, na vida deles, dos nossos filhos, pais, avós. Mas a gente pode todo dia colocar uma intenção, né? E agora, para a gente poder finalizar, a gente vai orar por nós. Em João capítulo 17, versículo 1 diz: Depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica teu filho para que ele te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna e cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é isso: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Ele morreu por nós, né? Ele nos deu a salvação, a vida eterna. Aqui a gente só tá de passagem e passa tão rápido, né? Então que a gente aprenda, às vezes, não se importar e às vezes ficar, né, tão preocupadas, ansiosas com coisas que já passaram, com coisas que ainda vão acontecer. Que a gente possa aproveitar, né, essa jornada. E agora eu vou ficar em silêncio, porque agora é a hora da gente conversar com Ele. Entregar a nossa vida, o nosso dia, o nosso sábado, o nosso final de semana. Falar: Senhor, estou aqui. Quero te entregar a minha vida. Eu consagro todos os meus sonhos a Ti. As minhas preocupações são essas. Eu estou sentindo angústia por conta disso. Que o Espírito Santo que habita dentro de mim possa trabalhar isso no meu coração, me trazer paz, renovo, refrigério. Então agora é hora da gente entregar a nossa vida a Ele. Vamos fazer isso agora. Agora você já pode ir encerrando, agradecendo por ter a possibilidade de entregar a sua vida a Ele todo dia, nos primeiros minutos do dia. Pai querido, ao encerrar esse momento de comunhão, queremos te agradecer pela tua presença, pelo teu amor que renova as nossas forças. Queremos entregar a ti este novo dia, esse sábado que se inicia, pedindo que o Senhor guie cada passo do nosso caminho, que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, coragem para enfrentar os desafios. Pai, eu declaro que será um final de semana abençoado, cheio de oportunidades, repleto da tua paz. Nós escolhemos confiar em Ti, porque nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo e que os Seus planos são muito maiores e melhores para a nossa vida. Nós rejeitamos, Pai, toda preocupação, ansiedade e desânimo e recebemos a Tua alegria, que é a nossa força. E agora a gente pode afirmar: eu descanso no Teu cuidado, sabendo que todas as coisas cooperam para o meu bem. Que a Tua luz brilhe em nossa vida, para que a gente possa ser reflexo do Teu amor. Nós confiamos em Ti e Te agradecemos antecipadamente por tudo que o Senhor farás. Que esse final de semana, esse sábado, seja para tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que vocês tenham um ótimo sábado na presença dEle.
Fiquem com Deus e nos vemos amanhã.